Mano, como você já sabe, Estados Unidos e China seguem aí sobre tensões, né? Recentemente eles fizeram um acordo e esse acordo aí envolvia basicamente uma diminuição nas tarifas, né? Como você já sabe, eles estavam com tarifas aí acima de 100% no auge da guerra comercial e agora baixou um pouco depois das negociações que eles tiveram recentemente. E em relação à guerra comercial, a gente consegue observar aí um acalmamento. Não sei nem se existe essa palavra, mas se você conseguir entender, basicamente as incertezas estavam nas alturas. O dólar começou a perder credibilidade, começou a perder um pouco de força, muito por conta da guerra comercial e da briga do Trump com o presidente do Banco Central. E isso daí, mano, depois que aconteceu aí esse encontro entre os dois recentemente, essas negociações para diminuir as tarifas, então o mercado basicamente se acalmou um pouco mais em relação ao dólar. E com isso daí as bolsas de valores dos Estados Unidos começaram a subir. E é de se esperar que o investidor internacional que estava saindo dos Estados Unidos com medo do que poderia acontecer em relação à guerra tarifária e à briga do Trump com o presidente do Banco Central, esse investidor aparentemente ele está voltando para os Estados Unidos. E a gente consegue observar isso daí a partir do momento em que, depois da negociação recente entre o Trump e o Xi Jinping, então as bolsas de valores dos Estados Unidos começaram a subir de novo. E a gente fica na dúvida, né, mano? Será que o dólar aqui no Brasil vai começar a subir de novo? Será que o dólar ele vai se manter no patamar que ele está agora? 5,60, 5,70 no máximo ali. Bem no começo de tudo a gente estava vendo um dólar aí a R$6, 5,90. Agora ele está ali um pouco mais baixo, na casa dos 5,60. Nós falamos em vídeos anteriores do porquê isso daí está acontecendo. Não é culpa do governo brasileiro, essa queda no dólar recente. Isso daí está acontecendo por conta de fatores externos relacionados também à guerra comercial e à política econômica do Trump. Entretanto, mano, hoje a gente precisa falar um pouco sobre como os Estados Unidos, e não somente os Estados Unidos, mas também a China, eles impactam diretamente na nossa economia. Esse sintoma do dólar é apenas um dos fatores, entendeu? Mas só que, além disso daí, China e Estados Unidos, por serem os dois principais países relacionados ao consumo e à produção, esses dois aí estão completamente correlacionados à nossa economia. E a gente vai falar um pouquinho disso daí hoje, mano. Porque se os Estados Unidos entrar em recessão, o Brasil ele sofre grandes chances de entrar em recessão também. Da mesma forma que se a China entrar em recessão, o Brasil também sofre muito com essas recessões e com essas crises aí que esses dois gigantes sofrem, né? Então, se os dois gigantes estão mal, o Brasil também tende a ir mal. E o que acontece, mano? No auge da guerra comercial, né? Agora tá um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a gente não sabe o que pode acontecer. Essa guerra comercial, ela trouxe aí algumas incertezas em relação à recessão, e recessão até mesmo em nível global, entendeu? Pra você entender o poder que esses dois países têm. Entretanto, a gente ainda segue com uma incerteza e uma pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que os Estados Unidos é top 1 e a China é top 2. E os Estados Unidos quer se manter top 1 e a China quer subir para o top 1, passando dessa forma os Estados Unidos, entendeu? Então, a briga dos Estados Unidos e da China vai além das tarifas, é uma briga por hegemonia, entendeu? É uma briga por hegemonia tecnológica, uma briga por militarização, entendeu? Então os caras eles estão competindo em todas as áreas possíveis, mano. E essa competição, ela pode trazer sérios malefícios, principalmente pra gente aqui no Brasil, como pode também trazer alguns benefícios, entendeu? Quando a gente consegue observar que atualmente deu uma acalmada a guerra tarifária, entretanto no futuro pode surgir outra coisa, então a gente já fica meio assustado, entendeu? Porque o Trump sabe que a China tá atrás dos Estados Unidos ali em pouca coisa, entendeu? É aquela velha história, né, mano? 5, 10 anos, a China passa os Estados Unidos, entendeu? Não sei se passa mesmo somente nesse curto período de tempo. Eu acho que exige mais coisa para passar os Estados Unidos, de fato. Os Estados Unidos ainda é uma economia extremamente gigante, eles têm aí cerca de 10 trilhões a mais do que o PIB da China. Entretanto, grandes especialistas falam que uma hora ou outra
a China vai passar os Estados Unidos. E o Trump, ele também observa esses especialistas falando isso daí. O Trump sabe do real perigo que a China pode oferecer ali para a hegemonia dos Estados Unidos. E ele quer evitar isso daí, né, mano? O Trump, ele quer evitar isso daí de qualquer forma. E a partir do momento em que ele consegue observar que as tarifas não ajudaram tanto nesse processo de atrapalhar a China, então a gente consegue observar que talvez no futuro ele tente outra coisa. Porque, na minha visão, um dos principais objetivos do Trump em elevar essa guerra comercial com a China foi basicamente tentar brecar o crescimento chinês. Então a gente consegue observar aí que existem muitas empresas dos Estados Unidos que estavam atuando ali na Ásia e tal, e o Trump, ele viu que essas empresas estavam basicamente gerando riqueza para a Ásia, e ele queria basicamente trazer essas empresas de volta para os Estados Unidos de qualquer jeito, para essas empresas gerarem riqueza nos Estados Unidos, gerarem não somente riqueza, mas também emprego, né? Mas só que a forma como ele adotou a política tarifária meio que saiu muito benéfico para a China, entendeu? O estrago não foi grande para a China, porque o estrago, se for olhar, o estrago foi maior para o próprio Trump do que para a China, porque o Trump, ele basicamente sofreu aí crítica até umas horas. O Trump, ele basicamente sofreu diversos ataques aí dos democratas, pressão constante dos democratas, pressão dos empresários, pressão da mídia, pressão de outros países ao redor do mundo, países aliados ali da Europa criticando o Trump. Então, mano, o mundo ocidental veio contra o Trump, entendeu? Não somente o ocidental, mas também o oriental, dos quais ele também tem várias rixas, entendeu? Então, o mundo basicamente veio contra o Trump, enquanto do outro lado, a gente viu que o Xi Jinping, ele seguiu ali tranquilo. Lá na China, empresário não critica o Xi Jinping, imprensa não critica o Xi Jinping, não tem oposição, não tem nenhum partido democrata lá na China criticando o Xi Jinping. Então o Xi Jinping tá tranquilo, enquanto o Trump tá sendo bombardeado. E quando a gente vê os reais efeitos da tarifa, a gente vê que a China não foi tão impactada pelos efeitos das tarifas como os Estados Unidos foi, entendeu? A China continua crescendo aí, continua exportando. Claro que houve uma queda gigantesca, a questão de exportação da China. Os Estados Unidos é o maior comprador e a China é o maior vendedor do mundo, é o maior produtor do mundo, entendeu? E a partir do momento em que os dois romperam ali laços comerciais, então a China ficou com muita coisa encalhada, ao mesmo tempo que os Estados Unidos deixou de comprar muitas coisas da China. Houve aquela questão também em que a China falou que ameaçou alguns países ali, dizendo que para diminuir as negociações com os Estados Unidos. O Trump fez a mesma coisa, que ia basicamente pressionar países que possuem relações com a China. Mas de certa forma, o overview de tudo, o resumo de tudo, a gente consegue observar que o Trump, ele saiu mais ferido dessa guerra comercial aí do que o Xi Jinping. Na minha opinião, tendo tudo isso em mente, o Trump, ele não vai deixar barato, e talvez no futuro ele vai basicamente tentar alguma outra coisa para tentar pressionar e diminuir o crescimento econômico chinês. E dependendo do que ele tente, então o mundo pode reagir com uma recessão. Se a gente não falar em relação ao mundo, entendeu? A gente fala ali de Estados Unidos e China. Se esses dois, por conta de algo que talvez aconteça no futuro, entrarem em recessão, então a gente, basicamente, que estamos completamente ligados economicamente com esses dois países, sofreremos também uma recessão. Afinal, os Estados Unidos, como o maior comprador, se ele entrar em recessão, então ele passa a comprar menos do Brasil. Então a gente que já estamos precisando de dinheiro aqui, a gente vai sofrer aí um déficit aí em relação à balança comercial. E da mesma forma, a China, que é o maior produtor, se por um acaso a China não conseguir produzir, como é que a gente vai, de quem que a gente vai comprar? Entendeu? A gente vende bastante coisa para os Estados Unidos e a gente compra bastante coisa da China, entendeu? Então se os dois pararem, um parar de vender
e o outro parar de comprar, como é que vai ficar a nossa situação aqui? Sem contar que além dessa questão de exportação, importação e tal, ainda existe a questão ali da correlação envolvendo o dólar. Como nós falamos anteriormente, essa briga do Trump em relação à guerra comercial aí afetou o nosso dólar aqui. A gente saiu beneficiado de certa forma com o enfraquecimento do dólar lá fora. A gente estava com dólar aí a casa dos R$6, agora a gente está com dólar ali na casa dos 5,60, 5,70. E a gente consegue ver que em uma recessão o dólar ele vai ser pressionado também, entendeu? Então como é que vai ficar o nosso dólar aqui se os dois começarem a brigar de novo? E quando a gente fala de dólar, existe a questão da inflação. Se o nosso dólar dispara aqui, a nossa inflação tende a disparar também. Inflação em dólar disparando é basicamente juros para cima também. Taxa Selic subindo. Só que se você sobe a Selic para o topo, igual estão subindo agora, se a Selic passa aí de 15%, então você prejudica a vida de grande parte das pessoas da sociedade. Somente aquelas pessoas que têm dinheiro passam a se beneficiar, porque vão receber juros maiores na renda fixa e etc. Entretanto, quem não tem dinheiro, quem está endividado, quem financiou alguma coisa, quem pegou algum empréstimo, quem precisa pagar juros para banco, essas pessoas aí vão basicamente à falência, entendeu? O número de pessoas endividadas no Brasil e sem condições de pagar vai explodir. Sem contar que um juros muito alto, do jeito que ele está agora aqui, ele prejudica também a vida das empresas, que também precisam pegar dinheiro emprestado, que também precisam pagar juros para os bancos, financiadoras e etc. Entendeu? E a partir do momento em que você cobra mais juros também das empresas, então o saldo final das empresas ele começa a se apertar. Aí do nada você consegue observar empresas sem ter como contratar funcionários ou até mesmo sem ter como manter os funcionários atuais. Você começa a ver aí um aumento na taxa de desemprego, entendeu? Então uma coisa vai ligando a outra. E quando a gente fala de Estados Unidos e China, a gente precisa ficar atento, porque uma briga desses dois pode desestabilizar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Claro que a gente consegue observar também que em uma recessão é de se esperar que os bancos centrais comecem a cortar juros para poder ajudar a economia a se reanimar, né? Mas a gente aqui no Brasil a gente fica incerto porque envolve a nossa questão do dólar, né? Como é que vai fazer? Como é que você vai cortar juros, sendo que o nosso dólar pode ir para cima a partir do momento em que investidores internacionais fogem do Brasil por conta das incertezas? Entretanto, a gente precisa ficar ligeiro porque a gente não sabe quais serão os próximos capítulos, quais serão as próximas temporadas dessa corrida por hegemonia, essa corrida pelo top 1, que está sendo travada basicamente entre China e Estados Unidos. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta aí abaixo sua opinião, entendeu? E aproveita e já se inscreve no canal, tem vários vídeos decentes aí para você dar uma olhada. Tem vários vídeos aí sempre falando sobre tudo que esteja relacionado a dinheiro. Então, se está relacionado a dinheiro, como por exemplo economia, finanças, investimentos, negócio, tudo que for dinheiro, você já sabe que a gente vai falar aqui nesse canal, entendeu? Então já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like para nós e ativado no sininho, porque como você já sabe, juntos e em breve nós seremos ricos.